pelo convite. Desde já poder saudar a todos os telespectadores que têm o mérito pelo ver de nos acompanhar. Aqui, Reverendo Crispim Marques, eu acredito que alguma coisa vamos aprender no dia de hoje. E saudar a todos que estão nos a acompanhar, saudar esta vasta equipe. E estou aqui. Exato. Muito bem, nós temos aqui o nosso tema, que é demonstração de poder versus feitiçaria nas igrejas. Antes de começarmos a conversar mais sobre isso, eu gostava que comentasses um pouco acerca deste assunto. Exato. Demonstração de poderes versus feitiçaria nas igrejas. Exato. Indo direto, olhando no tema, né? O Sim. que é demonstração de poder? Né? Demonstração de poder é é um momento que Sim. Deus está a agir entre meio do Espírito Santo, não é? Feitiçaria é tudo aquilo que é feito obscuramente. Isso Ok. nós podemos ver biblicamente quando Deus começa a falar no livro de Gálatas, quando diz Gálatas, quem vos enfeitiçou, não é? Isso significa o quê? A feitiçaria dentro da igreja existe sim, e também existe demonstração de poder, porque aqui existem dois contextos que primeiramente nós podemos entender. Primeiramente, existem pessoas, né, que vão buscar feitiço e aquele feitiço para poder trabalhar dentro das igrejas, Ok. não é? Deu-me aqui um exemplo que eu quero cá partilhar para os telespectadores. Há pessoas, por exemplo, né, que uma vez eu presenciei nas redes sociais, um que diz, alega-se ser um homem de Deus. O que ele fez? Ele estava ali num ambiente de libertação, segundo ele, e de repente ele tira capi, não é? Levou capi e disse, epa, come esse capi vai se transformar em chocolate. E as pessoas começaram ali a comer, né? Começaram ali a comer, não, é o sabor de chocolate, o sabor de chocolate. Mas se nós formos a entender, isso não é demonstração de poder, Ok. né? É feitiçaria. É feitiçaria. Exatamente, mas a pessoa está a fazer feitiço dentro da igreja. Ok. Né? Porque são pessoas que vão buscar, não tem chamado, primeiramente, todo aquele que faz feitiçaria não tem chamado, e por olhar que, olha, o humano que tem uma unção genuína, o que é que ele faz? Como não tem como vir te pedir, porque a unção do Espírito Santo não se compra, né? É algo genuíno que Deus impacta. O que é que ele vai? Vai buscar feitiço e começa a usar o mesmo feitiço para poder trazer, segundo eles chamam de clientes dentro Ok. da igreja, né? Tem uma vez que eu vi também alguém que estava ali a comer feijão macaco, né? E de repente ele ora para aquele feijão Feijão macaco. macaco na Makoto. Exatamente. Ok. Então, ele ora para aquele feijão macaco e diz, come lá. Ah, sim, tem sabor de mel. Eu disse, só para nós termos um entendimento que, olha, esse assunto existe, né? Eu entrei uma vez numa igreja, que não quero cá mencionar o nome, e logo que eu estava a entrar, o que aconteceu? O homem de Deus que estava ali disse que não, eu vou vos mostrar que aqui há power, aqui há poder. E esse poder, o que ele fez? Tirou o casaco dele, começou a mexer pessoas ali, e as pessoas começaram a cair. Ah, é demonstração de poder, segundo ele, né? Ok. Mas se nós olharmos biblicamente, isso não tem um fundamento, né? Não tem um princípio espiritual, porque demonstração de poder é o poder de Deus se movendo sobre o povo que está sobre aquele lugar. E essa demonstração de poder, não há necessidade, né, de tu levares capi e ter que dizer que esse capi vai ter sabor de chocolate. Naturalmente, capi é capi. Sim. Né? Enquanto tu levas capi, alguém coloca na boca e diz, não, tem sabor de chocolate. Automaticamente, aqui, se nós formos a perceber, essa pessoa está sendo usada por feitiçaria. Ok. Há mais alguém que eu vi, né? Que tem o mesmo poder de feitiçaria. O que é que a pessoa fez? Ela aparece num dos ambientes, né? Segundo ele, porque alguns o que é que fazem? Outros matam até filhos, né? Por isso que é perigoso você estar num círculo, numa família, ou numa igreja, numa congregação, onde é que semanalmente está a se morrer. Isso é estranho, né? Logo, é uma forma que aquele lugar, a feitiçaria ali dentro, porque não se explica onde está Deus, pessoas morrerem. Não
se explica onde está Deus, pessoas começaram a dizer que não, esse capim já mudou, já não é capim. Logo você começa a ver, olha, se alguém diz que esse capim já não é capim, então transforma aquele capim. Eu ver que é chocolate. Não é? Ok. Não me diga que quando eu estou a comer, estou a sentir um sabor de chocolate. Automaticamente isso logo é o quê? É feitiçaria. Por exemplo, alguém diz, olha, essa água aqui, quando eu transformar essa água vai se transformar num poder genuíno e você vai ver a unção do Espírito Santo, segundo aquela unção, há de haver, como é que posso explicar? Há de existir uma transformação que este poder, você vai ver que as coisas vão começar a funcionar e tudo na sua vida vai mudar. Isso não é possível, né? Porque tudo aquilo que Deus nos dá instrução. Né? Não nos dando instrução, automaticamente aquilo já é o quê? É feitiçaria. Por exemplo, tenho tantos exemplos aqui. Não, fica à vontade, fica à vontade. Exemplos. Tivemos uma situação, né, que apareceu um homem de Deus que eu convidei a ele e ele veio para o meu ministério. Quando veio para o meu ministério, segundo ele diz que era unção, não é? Deus estava falando com ele e aparece para uma mulher e diz, olha, eu estou a ver que você é mulher. Você usou roupa X e depois começa a falar a peça interior daquela pessoa. Automaticamente você começa a descobrir que esta pessoa, isso não é nada de profecia, não é nada de demonstração de poder, é feitiçaria que foi buscar. Quero alertar e antecipar sobre alguns aspectos que algumas pessoas acabam não percebendo. Olha, quando Deus quer te falar ou está te mostrar um poder, Deus, existem 3 princípios. Primeiro, Deus tem que falar o passado, o presente e o futuro. E alguém que só vem te mostrar erros e não vem retificar, porque tudo aquilo que Deus mostra é porque já está liberto. Okay. Já tem solução para aquele problema. Quando tu começas a criar... vamos fazer assim, peço para trocar os microfones. Okay. Troque aí os microfones. Muito bem. Exato. Sim. Há situações de gênero que nós temos vivenciado. Eu não digo igrejas, mas sim digo mercearias. Por que eu digo isso? Né? Porque há muita diferença entre igreja e mercearia. Né? Vou explicar. A pessoa vai para a igreja todos os domingos, mas não há mudança naquela pessoa. A pessoa não tem compromisso com Deus. Automaticamente é uma mercearia. Que alguém vai, compra um poder e o mesmo poder... tivemos aqui uma conferência que daqui a nada, provavelmente não quero fazer mais do que alguém está a fazer, e alguém diz, olha, para tu participares disso, vais ter que pagar por aí tanto. Para quê? Para ser impactado, você ter poder, e as coisas começaram a acontecer. Logo fui perceber que aqui por detrás não tem nada de Deus, é feitiçaria. Porque quando você vai para o curandeiro diz, olha, este medicamento aqui vai te fazer isso, vai te fazer... E tu tens que pagar por aquilo que estás a adquirir, não é? E com Deus é diferente. Se nós olharmos biblicamente, não existe em nenhum lugar, em nenhum momento, que poder de Deus comprou-se com valor monetário. E se há essa compra, automaticamente a pessoa está a dizer, o que eu fui buscar, feitiço que eu fui buscar para te dar, paguei. Então também vou usar o mesmo termo e vou te fazer o quê? Pagar. Exatamente. Então, há muita feitiçaria que alguns estão a ver, estão a vivenciar, estão a ignorar esse tipo de situação. Eu estava a contar uma história de um homem de Deus que eu convidei no meu ministério e me arrependi e digo que não vou te convidar mais, porque não há necessidade. E aparece uma mãe doente, que ela mãe estava a precisar de solução. Ok, liberei o altar. Ele chega, de repente dá vassoura àquela mãe cai por baixo, sobe por cima daquela mãe, começa a pisar a barriga dela. E diz que você está a ser curada nesse exato momento. Eu olhei e disse, não é possível. Né? Porque se alguém diz, primeiro ponto, bateu a pessoa, depois de bater, diz que é Deus que está a demonstrar que vai ficar curado. Não existe nenhuma... Eu a partir daquele rastejou mesmo... Deu rasteira. Deu rasteira, aquela senhora caiu para o chão. Doente. E doente aquela senhora. Eu dali eu levantei, expulsei da igreja,
Né? Eu disse, não, assim já Isso não dá. aconteceu aonde? Isso aconteceu dentro do meu ministério, eu Ok. convidava a pessoa para vir, né? Ok. Por isso que... Qual era o propósito ao convidar a pessoa para o seu ministério? O propósito, quando eu convidei para o meu ministério, né? Porque existe um tempo que nós, no ministério, acabamos convidando alguns certos homens de Deus para poder não só que estar lá o reverendo sempre a pregar, a pregar, a pregar. Ok, Eu disse, não, ok. deixa lá convidar este determinado homem de Deus. E a equipe que trabalha comigo, eu consultei eles, já tinham orado? Ah, não, pai, já oramos, não tem problema. Eu disse, ok, convidem. Apareceu, começou a fazer esse tipo de vergonha. Automaticamente eu subi no altar, tirei-lhe do altar. Porque não se explica teres que dar chova, bater uma mãe de alguém e dizer que isto aqui é Espírito Santo que está a agir. Há alguns também que te empurram. De que estão a impactar, de repente estão a temporar, você está a ver alguém, só está a tossir, você está a cair. Faz isso, você está a cair. Automaticamente você tem que ver que não, alguma força fora do normal deve ser. E alguns já acabam instruindo membros da igreja para empurrarem ti mesmo. Está ali, o homem de Deus está a vir, segundo ele, segundo o profeta, ou qual é o nome que ele intitula-se, dá-se naquele momento, porque são pessoas que intitulam, não é algo que Deus genuinamente coloca dentro daquilo. E a pessoa está ali, só te toca a pouco, pá, você diz, está a cair. Está a cair. Está a cair. Mas está a cair por quê? Porque o cair tem que ter um fundamento. Sim. Está a cair porque recebeu o demônio, está a cair porque recebeu o Espírito Santo, está a cair por quê? Então, alguns não explicam por que as pessoas estão a cair. Só de repente está a ver, vou orar para a minha mão, você vai ver todos que estão aqui nessa fila, vão cair. Mas tá bom, vai cair para quê? E depois de cair, qual é a mudança que existe naquela pessoa? Se não existe mudança, isso é feitiçaria. Por isso, há muita multidão que não é multidão, é dupla, é de pessoas mal criadas, é um círculo de pessoas cheio de vício, é um círculo de pessoas que estão ali de pernas para fora, cabelo despenteado, mas porque a pessoa está preocupada com só ter poder, estar full, segundo a explanação, dizem que é powerful, enquanto de powerful não existe, né? É feitiço que aquela pessoa foi buscar. Por que aquilo só funciona? Existem alguns que dizem, não, eu na minha igreja só eu devo pregar, ninguém deve subir mais ao altar, porque eu é que tenho a unção. Sobe um membro simples, pessoas não manifestam. Sobe ele, só é que pessoas manifestam. Então você começa a ver que não, alguma coisa está ali. E tive caso, mano, que eu presenciei, um homem de Deus, que intitula-se ser homem de Deus, e disse assim, olha, eu tenho a unção no sapato. E de repente você está a ver, alguém usa sapato e está a cair. Você não está a ver que é uma empitinhose que eles colocaram, é feitiçaria que eles acabam colocando. Porque não se explica o homem de Deus que diz que, olha, meus sapatos têm unção. Enquanto a unção não é do sapato, a unção tem que vir do Holy Ghost, que é o Espírito Santo. Então, se existe aqui no meio uma demonstração de poder que passa dos limites espirituais, automaticamente é feitiçaria. Tive um caso, mano, que quero partilhar para ti. É alguém que foi buscar, chama-se o quê? Aquelas flores beijo da mulata no cemitério. Sim. Se tu levares o beijo da mulata, sentires o cheiro na sua totalidade, aquilo acaba intoxicando e tu podes normalmente desmaiar. É a natureza daquela planta. Daquela planta. Sim, por isso que tu vais ver que a maior parte das pessoas acabam levando aquilo e vão colocar no cemitério, não é? E a pessoa saiu, segundo ele, colocou no mago e começou a fazer sentir cheiro crentes na igreja. Segundo ele, diz que é Espírito Santo. Enquanto não é Espírito Santo, é feitiçaria que foi buscar, consagrou aquelas plantas e aquelas plantas estão a dar para as pessoas. Por isso, se você na sua casa tem essa planta e te falaram que esta planta tem poder de cura, não é verdade. Não constitui verdade. Eu posso te mostrar com A mais B. Porque o dia que essa planta secar, a unção já vai. E é isso que acontece. Então, tem uma coisa aqui, Exato. referendo. Exato. Como é que nós podemos distinguir igrejas que não operam, que não usam, nesse caso, feitiçaria? Porque todas as igrejas, ultimamente,
todos que ficam lá, os filhos de Deus, como chamam, né? Eles dizem que têm poder, porque o Espírito Santo é quem está a agir naquele exato momento. Uma